Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Nos destaques desta semana, a população sai às ruas para comemorar os 200 anos da independência do Brasil. Tradicional evento do 7 de setembro tem desfile de tratores e homenagem ao agronegócio. A menos de um mês para o primeiro turno das eleições, vamos atualizar o cenário da disputa. E ainda, o que esperar para a Câmara e Senado em 2023? Quais as expectativas para a formação da bancada do agro? Você vai ver. E no Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber assume a presidência da Corte na próxima semana. A gente vai avaliar os impactos para decisões como, por exemplo, a de demarcação de terras indígenas, assunto parado no STF desde junho e que importa demais para o agro nacional. Aqui no Brasil, estados como São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul terão o sinal verde para iniciar o plantio da nova safra de soja. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Hora H do Agro já está no ar. A semana foi marcada pelas comemorações do 7 de setembro. No dia que marcou os 200 anos da independência do Brasil, a população foi às ruas, em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. Na esplanada dos ministérios em Brasília, aconteceu o tradicional desfile de 7 de setembro, que neste ano contou com um tratoraço. Foram 27 máquinas agrícolas participando do evento, representando os 26 estados do país, mais o Distrito Federal. A presença dos tratores relembrou a importância do setor agropecuário para a economia do nosso país. E a gente vai repercutir as manifestações dessa semana sempre com um olhar voltado para o futuro. Que tipo de implicações isso traz para, por exemplo, as disputas eleitorais agora deste ano? Vamos receber os nossos convidados, então. Paulo Pozonoff, colunista da Gazeta do Povo, uma satisfação tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Oi, Kellen. Oi, Rafael. Oi a todo mundo. Muito obrigado, Kellen, por me receber novamente aqui. É uma grande alegria e satisfação. Assim como você, Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria. Seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui no Hora H do Agro. Obrigado, Kellen, pelo convite. Prazer estar debatendo e conversando com o Paulo. Estou à disposição para a gente trocar umas ideias nesse cenário eleitoral. Muito bem, vamos juntos então. Começando com você, Paulo. A gente viu imagens ali do 7 de setembro. Como que você avalia esse movimento que aconteceu nessa semana? Muitas pessoas foram às ruas, comemoração de 200 anos da independência do Brasil. Avalie pra gente o que marcou para você nessa semana. Bom, Kelly, eu não vou medir muitas palavras aqui. Eu sei que a gente tem uma legislação, né, do TSE que é super draconiana e tal. Mas, enfim, eu estou aqui, eu acho que para analisar o que a gente está vendo. E o que a gente está vendo, e a gente viu no desfile até de 7 de setembro, que você trouxe aí a imagem dos tratores, né, compondo ali junto. Tradicionalmente, esse desfile é marcado só por veículos bélicos. E, de repente, esse ano, o presidente Jair Bolsonaro e o governo Bolsonaro resolveu também homenagear o agro, trazer esse agro que faz parte aí de um grande esforço da nação, não só que fomenta a prosperidade do Brasil, mas também, você sabe, alimenta aí boa parte do mundo. Eu acho que essa valorização do agro é o que está em jogo, né, nesse momento, até nesse momento da disputa eleitoral. Porque, de um lado, a gente vê esse movimento de valorização do agronegócio e, de outro lado, a gente vê outra coisa que é inegável, tá aí para todo mundo que assistiu às entrevistas do candidato Lula, uma desvalorização do agronegócio. Lula chamou o agronegócio de fascista, disse que há um conflito aí entre as políticas ambientalistas do PT e a forma como o agronegócio trata o meio ambiente, que eu acho que é uma grande mentira. O produtor sabe muito bem que as leis ambientais no Brasil são bastante rígidas também e elas protegem muito, né, o meio ambiente. Tem regiões do país em que essas reservas, as reservas obrigatórias, compõem 50% até da área total.
Então, eu acho que é importante o agronegócio também ter em mente a valorização do agro e também o lado econômico. E eu acho que aí é importante ficar de olho na Argentina. Você falou na abertura sobre um olhar para o futuro. Acho que a Argentina, que está aqui do lado, ela é um pouco esse olhar do futuro se o Lula vencer as eleições. Vamos ser bem sinceros aqui. Por quê? Olha, por exemplo, a gente está vendo agora uma gambiarra na Argentina, né? A Argentina ali numa canetada, porque a esquerda gosta muito de governar pela canetada. Numa canetada, mudou o câmbio, criou um câmbio agrícola. Isso aí, obviamente, num curto prazo, é muito bom para o produtor argentino, mas aí eu acho que, olhando aí para o lado e para o futuro, o produtor brasileiro tem que pensar o que ele quer. Ele quer esse tipo de gambiarra econômica que pode vir a ser proveitosa para o produtor num curto prazo, ou ele quer previsibilidade, ele quer poder se planejar, né, ao longo de anos ou até décadas aí. Obrigada, Pozonoff, pelas contribuições iniciais. Rafael, gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre as imagens que marcaram o 7 de setembro e que tipo de implicação você entende que isso pode ou não trazer para o cenário de disputa eleitoral. Olha, Kellen, a atual conjuntura brasileira, e aí incluindo as comemorações do 7 de setembro, ela é marcada por uma divisão do país, né? A gente tem duas candidaturas importantes, protagonistas, né, que mobilizam ali alguma coisa como 7 em cada 10 brasileiros que sinalizam opção ou pelo presidente Bolsonaro ou pelo ex-presidente Lula. E é basicamente a eleição de 22, digamos, o momento em que a gente vai decidir, na sociedade brasileira, vai decidir qual coalizão política vai nos governar no próximo mandato. As manifestações do 7 de setembro foram uma tentativa do presidente Bolsonaro de sinalizar para diversos grupos, né, qual a coalizão que ele deseja liderar para o próximo mandato, trazendo simbologias, discursos e falas para mobilizar os seus apoiadores nesse momento de acirrada disputa eleitoral. Do ponto de vista do impacto desses movimentos, né? Não só desse movimento, mas da atual conjuntura, dado que tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula têm uma imagem muito consolidada, a minha expectativa é de mudanças muito marginais nos retratos que as pesquisas estão mostrando hoje, né? Que é basicamente esse protagonismo da clivagem Lula-Bolsonaro, numa provável ida ao segundo turno. Então, se você me perguntar, o 7 de setembro alterou esse ponto? Eu diria que não alterou. Acho que a gente deve ter uma eleição em segundo turno, com as divisões muito polares, e aí o desafio vai ser, passada a eleição, quem é que vai ter, seja Lula ou Bolsonaro, a capacidade de retirar uma série de radicalismos presentes nessa agenda para que a gente consiga se manter em direção a uma trajetória virtuosa de desenvolvimento e, naturalmente, para um setor que é tão produtivo, que tem tanta vantagem comparativa, ainda mais num mundo que vai demandar commodities alimentícias, vai demandar energia limpa, o setor agro tem certamente muito a ganhar se a gente conseguir reduzir um pouco esses barulhos políticos e caminhar na próxima administração de uma maneira mais estável, e certamente quem já é produtivo tem muito mais a ganhar nessa conjuntura. Muito bem, Rafael, muito obrigada pelas colocações de vocês dois inicialmente, e a gente vai numa espécie de funil aqui, trazendo um ponto adicional para a nossa audiência. O Rafael Cortes, entrou um pouco mais nessa questão da disputa eleitoral. Agora, Pozonoff, você fez uma análise sobre a conjuntura atual do governo Bolsonaro e os impactos para o agro, fez um paralelismo com o que acontece na Argentina, provocando que isso pode acontecer aqui no Brasil, caso um governo de esquerda seja eleito. E aí eu quero afunilar essa questão com você, Pozonoff. A menos de um mês para o primeiro turno das eleições, o que a gente já pode esperar deste pleito, digamos agora, nesta reta final? Mudou alguma coisa nesse 7 de setembro? Não, eu tendo a concordar com o Rafael que, assim, o agronegócio, principalmente, né, esse setor, eu não vejo essa divisão que a gente vê
aí na sociedade como um todo, no agronegócio, eu não vejo isso. Vamos ser sinceros aqui, o agronegócio conta muito, tem uma estima, tem um afeto aí pelo governo Bolsonaro, por todas as propostas, inclusive essa questão do armamento, que é uma coisa meio... Eu sou um pouco alienado dessa questão do armamento, mas enfim, conta com a simpatia, né, do produtor que está lá numa região, até é difícil para a polícia chegar nessa região, precisa da arma para se defender. E o ex-presidente Lula, ele tem aí muitas pedras na sua botina, digamos assim, já que a gente está falando de agro. Não só todo o histórico de corrupção, que todo mundo conhece, mas principalmente o MST. E também esse próprio antagonismo das pautas de esquerda que estão aí associadas àquela Agenda 2030 da ONU, que também aí o judiciário está muito ligado a essa Agenda 2030, né? Depois eu acho que a gente vai falar do caso lá das demarcações das terras indígenas. Isso é muito importante porque o judiciário é que vai tomar essa decisão. Então, eu acho que só o ex-presidente Lula teria a ganhar fazendo algum tipo de aceno ao agronegócio que está assim, muito associado ao Bolsonaro. Só que a gente não tem visto isso. É um setor muito importante da economia, que movimenta, né? Não só movimenta, eu não sei quanto é a porcentagem exata do PIB agora, acho que é alguma coisa entre 30%, mais ou menos, mas e também assim, dá emprego para muita gente, né? Porque quando a gente fala de agronegócio, isso é curioso, Keren, geralmente as pessoas pensam no grande produtor, que é um milionário, que tem avião, mas não é, o agronegócio dá emprego para muita gente, inclusive nas cidades pequenas do interior do Brasil. Então só o ex-presidente Lula teria que fazer algum aceno, ele teria algo a ganhar aí nesse embate. Mas o que a gente viu até agora foi, vou repetir aqui, o ex-presidente Lula chamou o agronegócio de fascista, disse que MST não invade terras produtivas. A gente sabe que isso não é verdade e até não posso deixar de trazer aqui o MST que já sinalizou nessa semana que pretende retomar invasões de terras. Muito obrigada, Pozonoff. O Pozonoff faz menção ao que foi dito pelo líder do MST, Stedley, em um podcast em que ele sinalizou de fato que o movimento pode ganhar ânimo, nas palavras, né, do líder do MST, Stedley. Obrigada pelas colocações, Pozonoff. Rafael Cortes, gostaria de ouvi-lo. Nós estamos aí há cerca de 30 dias das eleições, digamos que é a reta final. Qual é o cenário que temos hoje? Você concorda, discorda com o que Pozonoff trouxe? Gostaríamos de te ouvir. Olha, não há dúvida, né, que quando a gente olha a coalizão natural do presidente Bolsonaro, passa por uma relação muito íntima com o agronegócio por diversas razões, sobretudo a agenda que o presidente colocou nos últimos anos, isso favoreceu essa interlocução. Então, o desafio, na minha leitura, que é maior no caso do ex-presidente Lula, mas ainda assim me parece relevante em eventual cenário de reeleição do presidente Bolsonaro, diz respeito a se criar uma coalizão não só na sociedade, mas sobretudo entre as outras forças políticas, e aí incluindo o Poder Judiciário, em particular o Supremo Tribunal Federal, no interior dessa coalizão, né? A gente sabe que no Brasil a gente vive hoje e não há nenhuma razão para se alterar essa dinâmica, até por conta da maneira como a Constituição é construída, né? Vale lembrar a quem está nos ouvindo, né? A Constituição brasileira, ela tem uma particularidade em relação a outros textos constitucionais no mundo. A Constituição brasileira tem muita política pública prevista no seu texto. É uma Constituição muito detalhada, então ela combina tanto princípios mais gerais quanto detalhes de política pública. E isso quase que torna automático a judicialização, né? Qualquer medida hoje aprovada, seja ainda em tramitação, seja aprovada, ela deve bater no judiciário, o judiciário vai se manifestar. Então, quem quer liderar uma coalizão política, né, para sua agenda, vai precisar, me parece, tanto do apoio do Legislativo, quanto de boa interlocução com o Poder Judiciário. E querem, só para fazer esse último ponto de balanço do atual cenário, desafios para o futuro presidente, ganhe ele quem for,
eu faria referência à questão internacional, né? E aí acho que o agro tem muito a prestar atenção na maneira como esses temas relativos a investimentos em ESG, agenda ambiental, como é que eles vão aparecer no debate público. Interessante. Eu vou aproveitar, Cortes, que você acabou de fazer esse link com o cenário internacional e aí, Pozonoff, peço licença a você para a gente inverter a ordem e seguir aqui essa sequência para ter uma lógica para a nossa audiência. Você acabou de mencionar que o próximo presidente do país precisa estar atento à agenda internacional. Quando a gente olha para a economia doméstica, a gente vê que a economia brasileira é uma das que se descolou desse movimento de desaceleração global, inclusive aqui com revisões positivas para o PIB, redução na taxa de desemprego, queda da inflação, tudo isso traz uma conjuntura doméstica melhor. Você acha que o Brasil tem capacidade de se colocar de uma maneira diferente nesse cenário global? Quais são as oportunidades que você vê? E gostaria de saber se na tendência vocês estão enxergando o favoritismo de algum candidato agora no primeiro turno, quando a gente fala de disputa presidencial. Kellen, sua pergunta é essencial, porque da minha leitura, muito embora seja um mundo desafiador para crescimento, um mundo com mais inflação, um mundo marcado por riscos geopolíticos, tem uma janela de oportunidades para o Brasil crescer, né? Para o Brasil se reinserir novamente de uma maneira mais positiva junto à comunidade internacional. O Brasil é um país que tem ativos importantes para essa conjuntura histórica. A gente deve ter uma demanda pelo ciclo de alimentos eventualmente interrompidas, determinadas cadeias por conta desse conflito. A questão energética vai se tornar importante. Hoje a gente não tem mais, da parte dos países ocidentais, uma confiança em alguns fornecedores para um insumo tão estratégico para desenvolvimento, que é a questão energética. O Brasil, nesse sentido, tem uma matriz limpa, né? Pode se inserir melhor nessa cadeia internacional, desde que a gente consiga resolver os nossos dilemas domésticos, né, os nossos problemas em relação à política fiscal, estabilidade institucional. Isso tudo é importante para o Brasil aproveitar essa oportunidade dada por esse cenário internacional. E, de novo, aqui eu reforço minhas palavras, quem tende a ganhar é quem é muito produtivo, né? Os setores muito produtivos, quando tem estabilidade, quando tem uma boa inserção internacional, a tendência, sem dúvida, é de maiores ganhos. O cenário político é uma parte desse jogo, né? Uma parte dessas incertezas em relação a como é que o Brasil vai se inserir nesse mundo em transição. Uma parte disso começa com a eleição presidencial. Nesse momento tem um ligeiro favoritismo da candidatura de oposição do ex-presidente Lula, mas o que a gente nota nas pesquisas é que a avaliação do governo tem melhorado. Então, isso deve gerar uma forte competitividade. Eu diria para você, Kellen, que a eleição vai definida na unha, assim, vai ser realmente uma margem muito estreita. Quem quer que seja o vencedor, a tendência é de uma disputa muito forte. Muito complicado, realmente uma das eleições mais disputadas da história, aqui na visão do Rafael Cortes, trazendo esses elementos para a conjuntura atual que está em análise após esse 7 de setembro aqui no Brasil. Pozonoff, a palavra agora é a sua. Como você avalia os dados que apontam uma melhora na condição econômica, essa questão internacional, e se você concorda com o Pozonoff que hoje há um favoritismo, ainda que ligeiro, nas palavras do Rafael, para o candidato da esquerda em relação ao atual presidente Bolsonaro, para o candidato Lula em relação ao atual presidente Bolsonaro. Sim, não, eu estava escutando o Rafael falar, eu estava pensando aqui, né, ele fala sobre o Brasil se inserir aí nesse jogo global e tal. Eu entendo isso, eu compreendo isso, mas eu não sei, eu tenho a impressão, Kelly, o agronegócio brasileiro é tão importante que eu não sei se não está na hora do Brasil se impor no cenário internacional e mostrar essa importância, né? A gente é responsável pela alimentação aí de uma parte considerável do mundo, então a gente tem que começar a impor também as nossas necessidades, as necessidades do setor agropecuário aqui no Brasil, e não ficar escravo aí dessa agenda, que a gente sabe, que daí eu já citei aqui essa agenda 2030 da ONU, a gente não ficar escravo, por exemplo, da opinião pública europeia. Eu tenho a impressão que
por conta dessas questões ambientais todas, aquele pessoal que nunca viu, não tem a menor noção do que é do tamanho da Amazônia, acha que se planta soja na Amazônia. Pessoal, ninguém planta soja na Amazônia, não tem como plantar soja na Amazônia lá por questões de solo, clima, né, muito úmido, mas o europeu que está lá no conforto da sua casa, ele acha que se planta soja na Amazônia. Então talvez esteja na hora do Brasil se impor. Eu acho que o ex-chanceler, né, Ernesto Araújo, também o ex-ministro Ricardo Salles, erraram muito no tom dessa imposição ali no começo do governo Jair Bolsonaro, partiram para o enfrentamento. O enfrentamento, eu sempre fui crítico a isso, acho que essa é uma crítica muito possível ao presidente Jair Bolsonaro, que ele sempre parte para o enfrentamento, e isso não é, obviamente, produtivo para o país. Mas eu acho sim que está na hora de o Brasil começar a se impor e mostrar a sua importância, a importância do agronegócio brasileiro para o mundo, e não, ao contrário, ficar escutando lição de moral de europeu. Quanto ao favoritismo, bom, eu prefiro acreditar no que os meus olhos veem a acreditar no que números, do que metodologia, do que modelos matemáticos me dizem. Os meus olhos viram uma coisa no dia 7 de setembro, que eu acho que todo mundo viu aí, multidões indo às ruas, o outro candidato, o Lula, não consegue reunir, 10 mil pessoas na rua. Quinta-feira, a gente teve o Grito dos Excluídos, que sempre foi um movimento aí, de esquerda, que sempre reuniu muita gente, né? Quando havia o imposto sindical também, os sindicatos levavam muita gente às ruas, e a gente viu ontem, na quinta-feira, completamente esvaziado esse tipo de movimento. Então eu prefiro acreditar nisso, Kellen, no que os meus olhos veem. Muito obrigada, Pozonoff. A gente vai agora para a última rodada e volto com você, Cortez, para entender no seu ponto de vista qual é o ponto forte e o ponto fraco da campanha de Lula, da campanha de Bolsonaro nesse momento, e o que pode ser algo que mude muito as eleições nos próximos 30 dias. Gostaria que você fechasse para a gente com esse olhar de futuro, aquilo que é essencial à nossa audiência saber. Será que você está no mundo, Rafael? Acho que agora sim. Perdão, peço desculpa. Imagina, pode retomar então, por favor. A todos, vamos lá. Eu estava comentando que eu vejo muita similaridade entre a eleição de 2022 e de 2018, desse ponto de vista, né, de quem é a coalizão que está por trás da candidatura Bolsonaro e de quem são os grupos que apoiam o ex-presidente Lula. Então, a despeito de alguma incerteza do tamanho dessa diferença, eu acho que, em linhas gerais, a gente tem alguma convicção dos potenciais desafios de cada candidatura. Começando da candidatura à reeleição. Ponto forte, sem dúvida nenhuma, a agenda conservadora, né? O presidente Bolsonaro mobiliza de forma muito competente alguns simbolismos e dialoga de forma muito clara com a parte expressiva do eleitorado, né? As pesquisas têm mostrado esse ganho, né, dessa agenda de valores que o presidente muito bem mobilizou, e isso certamente é um colchão muito importante de força do presidente Bolsonaro. O presidente enfrentou uma crise econômica, uma pandemia, e preservou o capital político. Em parte, na minha leitura, tem a ver com esse colchão, né? Resta saber como é que ele vai conseguir mobilizar aquele eleitor que, nesse momento, ainda não avalia positivamente a sua campanha. O ponto mais desafiador para a reeleição ainda é a renda mais baixa, né? As pesquisas realmente mostram que esse é o calcanhar de Aquiles da candidatura bolsonarista. O dado positivo para o governo é que a avaliação tem melhorado, então pode dar tempo de fazer essa reversão. Olhando para a candidatura do PT, é quase que o inverso, que eu mencionei agora em relação à candidatura à reeleição. O PT é muito forte entre os segmentos mais vulneráveis, tem muita dificuldade, ainda está longe de encontrar um discurso que atinja positivamente esse eleitor que responde à agenda de valores. Então, ao fim e ao cabo, essa coalizão já estava posta lá em 2018. Por isso que acho que vai ser uma eleição muito disputada, vai ser ganhos muito pequenos, podem definir quem vai ser ou não o vencedor.
Muito obrigada, Rafael Cortes. Paulo Pozonoff, a sua visão de futuro, que é fundamental a nossa audiência prestar atenção agora nesses próximos 30 dias para o primeiro turno da eleição. Bem, eu acho que a eleição já dá sinais de que o tom, né, vai se acirrar. Essa eleição, ela vai se acirrar, o tom vai subir bastante. Lula aí chamou quem esteve nas manifestações de 7 de setembro, né, de membros da Ku Klux Klan, que era o grupo racista, supremacista branco dos Estados Unidos que linchava os negros. Diz que não havia pobres e nem trabalhadores nas manifestações de 7 de setembro. Isso aí, obviamente, atinge fortemente o agronegócio, como a gente já viu aqui. Tratores participaram, inclusive, daquele ato cívico militar, e também não é nada improvável que essas pessoas que estavam ali nesses tratores depois foram para outra manifestação mais política. Nos próximos 30 dias, a gente vai ver o tom se acirrar muito nessa campanha. Eu não prevejo dias muito tranquilos, não, Kelly. Realmente, vamos todos acompanhar com atenção, e o Hora H do Agro fará o seu papel, trazendo comentaristas, colunistas, profissionais que analisam esse cenário para melhor informar a nossa audiência agro. Quero agradecer a você, Paulo Pozonoff, colunista da Gazeta do Povo, por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade para voltar mais vezes, foi um prazer recebê-lo. Assim como você, Rafael Cortes, cientista político, analista da Tendências Consultoria. Volte sempre, foi uma satisfação recebê-los. Até a próxima, gente. Um levantamento realizado pela consultoria Action indicou que nos últimos anos houve um aumento do protagonismo do Congresso Nacional. Segundo a empresa, o Poder Legislativo, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, foi responsável por 64% das propostas de lei aprovadas em 2021, contra 33% do Poder Executivo. Você está vendo o gráfico na tela. 79 projetos tiveram como autoria o Congresso, o maior volume desde 2012, quando a empresa começou a medição. A conclusão da consultoria é que esse empoderamento do Congresso gerou um maior controle da pauta a ser debatida e aumentou a influência sobre a construção de políticas públicas. Vale lembrar que em 2 de outubro o Brasil vai às urnas para decidir também quem serão os próximos deputados e senadores. Para deputado federal, o Tribunal Superior Eleitoral indica mais de 10.500 candidaturas para 513 vagas. Para o Senado, serão 27 vagas disputadas por 240 candidatos. Este tema importa para nós porque assuntos de alta relevância para o setor rural passam pela aprovação do Congresso. E atualmente, a bancada do agro é uma das maiores do Congresso Nacional, representando também os principais interesses dessa categoria do agro e dos produtores rurais. Vamos saber o que vem pela frente na composição do Congresso, se há uma expectativa de aumento no número de parlamentares que compõem a chamada bancada do agro, redução, como saber se o candidato, eventualmente, que vocês da audiência estão pretendendo eleger é um candidato ligado ou não às pautas que são importantes para o setor agro, entre outras discussões, a partir de agora, com João Henrique Rummel, sócio-gestor da Action Relações Governamentais. Seja muito bem-vindo, Rummel, um prazer recebê-lo novamente. Opa, é um prazer estar contigo de novo, Kelly, em uma oportunidade de fazer uma análise e analisar esses dados que você inicialmente já colocou na tela. Muito bem, esses dados importam demais, né? Eles mostram essa mudança ali no protagonismo do Congresso, e eu gostaria de entender o que gerou o aumento do protagonismo do Congresso nos últimos anos, na sua avaliação, Rummel. O protagonismo do Congresso ele está na própria Constituição. Nós, no Brasil, vivemos uma situação bastante complicada, porque nós temos uma Constituição parlamentarista e temos um sistema presidencialista. E nos últimos 20 anos, as decisões que estão sendo tomadas pelo Congresso é de fortalecer o seu empoderamento, da tendência dele buscar o protagonismo da discussão das políticas públicas. Então, antigamente, você tinha um controle total da pauta através das medidas provisórias, tá certo, do Congresso Nacional. No início desse século, o Congresso se apoderou, podendo deixar as medidas provisórias caducarem. Depois aumentou o seu protagonismo
colocando assuntos que não podem colocar, que está na pauta, na medida provisória, podem ser votados. Depois, eles criaram uma comissão especial para analisar as medidas provisórias e dificultando o travamento da pauta. E, por último, eles colocaram a obrigação da quebra dos vetos. Então é o seguinte, o Executivo já tem uma dificuldade gigantesca de colocar o seu assunto na pauta, mesmo sendo através de pedidas provisórias, tá certo? E outra coisa, se o governo vetar, eles podem quebrar o veto. O outro ponto importante, tá certo, era que um dos poderes de barganha que o Executivo tinha era o orçamento. E com a lei de teto, o Legislativo soube mexer com o orçamento e colocou que antigamente, que era o poder das emendas, que estava na mão do Executivo, hoje isso está na mão do Legislativo. Então é o seguinte, ele tem a pauta e, além da pauta, ele também tem as emendas dos recursos que vão para estados e municípios. Então, o empoderamento deles é muito forte. E eu acho que, para mudar isso, tá certo? Você vai precisar de 308 votos, que todas essas modificações que eu falei para você, elas estão na Constituição. Bem, Romeu, diga para a gente o que você espera para a formação do Congresso em 2023. Teremos um alto índice de renovação dos parlamentares na Câmara, no Senado, sim ou não? O que isso significa? Conta para a gente o que você está enxergando neste momento pré-eleição. É muito importante porque é o seguinte, nós estamos vivendo uma reforma eleitoral. Certo? Há 4 anos atrás foi aprovada uma reforma e o ano passado ela também foi aprovada, foi ampliada essa reforma que vai modificar a maneira de comportar as eleições e eu acho que isso vai implicar muito no resultado das eleições deste ano. Por quê? A primeira coisa é que acabou as coligações, tá certo? Então, como acaba as coligações, eu não posso mais coligar com outros partidos para atingir o coeficiente eleitoral. Então, tem dificuldade. Vou dar dificuldade. Hoje nós temos 28 partidos aptos a lançar chapa. Então, estados como alguns estados pequenos como Brasília, que tinham 7 chapas, passou para 21 nominatas para você votar. Então, quer dizer, tem muito mais candidatos. Então, a eleição passada foi em torno de 8 mil, dessa nós já temos 10 mil candidatos para deputados federais. Então, com isso, nós temos uma modificação eleitoral. Outra coisa, nós temos mais cláusulas de barreira. Tá? Então, além do coeficiente eleitoral, atingiu ou não ter a coligação, nós temos um problema do coeficiente eleitoral, que agora mudou. Antigamente você tinha a sobra, você dividia a sobra. Agora não, o coeficiente é quem vai definir a sobra. E você só pode ter candidato se tiver o coeficiente eleitoral ou 80% do coeficiente eleitoral. Aquele partido que atingiu o coeficiente eleitoral, os deputados dele têm que conseguir 10% do coeficiente eleitoral para poder ser eleito. E aqueles que não conseguiram atingir 80% têm que ter 20%. Então ficou mais difícil. A consequência disso é que vai ter uma redução de partidos. Isso é uma realidade. Hoje, estatisticamente, se faz contas para ficar entre 12 partidos dos 28, 12 partidos que vão ter condição de receber verbas públicas. Então é o seguinte, né, isso é uma tendência que a gente acha que poucos partidos vão conseguir sobreviver se não receber recursos públicos. Então, a gente acredita que a representatividade dentro do Congresso vai reduzir para 12 partidos. Uma outra coisa que acontece é que, se você vai reduzir isso, você vai ter uma concentração, tá certo, de partidos e um fortalecimento de alguns partidos. O que a gente vem estudando, tá certo, dentro como tendências, tá certo, nas eleições proporcionais, é que a esquerda vem diminuindo, tá certo, os seus votos nas eleições proporcionais, tá certo? Se eu pegar as últimas 6 eleições, vem tendo uma queda em relação a isso, em um crescimento do centro. Então, esquerda, com esse crescimento, então, quer dizer, existe um descompasso entre a eleição para presidente e as eleições para o Congresso. Então, a minha avaliação que eu coloco para você é que vai ter uma redução de partidos significativa, e eu acredito que também vai ter um fortalecimento dos partidos de centro,
tá certo? Principalmente os partidos de centro que estão ligados à base do Bolsonaro. Muito bem, aí você coloca alguns elementos, o tempo de TV, ele passa tão rápido, especialmente quando a entrevista é muito boa, e eu preciso ir para a última pergunta com você, Romeu. Dentro desse contexto que você coloca, uma perspectiva de redução no número de partidos, enxerga que dentro desse contexto, né, a esquerda vem diminuindo também a tendência de votos, é o que você colocou, o centro deve ganhar mais espaço no Congresso Nacional na sua expectativa para 2023. A pergunta que eu faço é, e a bancada do agro? A gente precisa saber, porque esse é um tema que importa à nossa audiência. Você espera que a representação do setor vai aumentar ou diminuir? Olha só, eu acho que a bancada do agro, a representação do agro, tá certo, como bancada, ela não vem diretamente da atividade agropecuária. Então, hoje, dos quase 600 parlamentares, nós devemos ter por volta de 20 deputados ligados diretamente à agropecuária. Eu acho que o que vai fazer a bancada é os temas que eles vão colocar e a visibilidade que esses temas vão dar junto à sociedade, aos parlamentares. Então é o seguinte, quais são os temas e quais são os benefícios que esses temas vão trazer à população, e o parlamentar pode prestar um serviço à população. Então, se hoje o setor estiver organizado e tiver esses temas muito bem colocados e explicado para fazer o debate com a sociedade, nós vamos ter uma bancada muito forte. Se não tiver, aí vai depender da situação do Congresso Nacional. Hoje, quantos parlamentares compõem a bancada do agro? Hoje tem mais de 200, né? Mas por assinatura, agora é que você vai, mas eu acredito que tem por volta de uns 100, 120 parlamentares. Tá certo. Romeu, foi um prazer te receber, muito obrigada por dividir conosco esse estudo também, que foi muito rico para toda a nossa audiência. Fica o convite para você voltar sempre ao Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Até a próxima. Até a próxima e muito obrigado. A satisfação é minha e estou à disposição. Da mesma forma. E nesta semana o sinal fica verde para o início do plantio da safra de soja 22-23 em algumas regiões do Brasil. O Paraná e algumas áreas de Rondônia já poderão iniciar os trabalhos de semeadura no domingo, dia 11. Na sequência, em 16 de setembro, os agricultores de São Paulo, Mato Grosso do Sul e de algumas áreas do Pará e do Amazonas poderão também começar o plantio. A expectativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é que nesta temporada a produção da soja atinja o recorde de mais de 150 milhões de toneladas, com um aumento de 3,5% na área nacional. Apesar dos custos altos de produção, há ainda uma expectativa de margens positivas para os agricultores e isso explica esse incremento na área. A gente vai tratar de tudo isso e muito mais a partir de agora. É hora da gente receber o nosso convidado, ele que é produtor rural, está à frente de um dos maiores estados produtores do Brasil. Ele é o André Figueiredo Dobashi. Vamos conhecê-lo, presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul. André, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News, uma satisfação conversar com você nesse dia que eu acho que vocês estão aquecendo os motores para dar início a um novo plantio. Como é que estão as expectativas em Mato Grosso do Sul? Olá, Kelly, para a gente é sempre um prazer receber você também e poder atender. O Mato Grosso do Sul está bastante ansioso para esse início de safra, né? A gente vem aí de uma safra ruim, da safra passada, e esperamos que agora, a partir dessa próxima safra, a gente retome aí a economia sul-mato-grossense com uma bela safra de soja. Você tocou num ponto fundamental para a nossa conversa. Para a audiência que talvez não lembre, a gente teve perdas de produção bastante importantes em áreas do Centro-Sul, como Mato Grosso do Sul, por questões climáticas, certo, Dobashi? Agora a gente viu nesta semana o departamento lá dos Estados Unidos ligado a clima, a NOAA, atualizando para 90% a chance de incidência do fenômeno Laninha. Se isso confirmar-se, vai ser o terceiro ano seguido com o fenômeno. Isso preocupa vocês? Como é que geralmente as chuvas elas ficam nessa região em função da presença do fenômeno? Conta pra gente. Prejudica bastante, Kelly. A gente está, inclusive, estou com o nosso relatório, nós temos um departamento de meteorologia aqui no Sistema FamaSul, que é fomentado pelo governo do estado,
e justamente as previsões estão da forma que você disse. O Laninha vem aí com força até, né, o final do ano, entrando depois um pouco de El Niño. Eu estou com uma tela aberta aqui da previsão climática. Isso assusta bastante os produtores, uma vez que atrapalha não só a soja, essa semeadura antecipada, né, no mês de setembro, mas também vai atrapalhar bastante o plantio da segunda safra nossa, o milho, que deixou de ser safrinha já há algum tempo, né? E complementa bastante a renda do produtor, muitas vezes sendo a principal renda, como foi esse ano, onde a safra de soja foi muito ruim e a safra de milho deu uma ajuda muito importante aí na renda do produtor sul-mato-grossense. Então, realmente, para a gente, é uma safra de bastante expectativa e nós estamos bastante ansiosos aí com o início dela. Você falou sobre assustar e atrapalhar não só a soja, mas o plantio do milho segunda safra. Para nossa audiência que nos ouve em diferentes regiões do Brasil, isso porque com o fenômeno Laninha você prevê um atraso na chegada das chamadas chuvas plantadeiras ou até uma irregularidade das chuvas, podendo se repetir aquela estiagem que vocês viveram no último ano? Exatamente, eu gostei do termo chuvas plantadeiras que você usou. A gente gosta de usar o termo aqui quando encontra a umidade, né? Que é quando a umidade subsuperficial encontra a umidade superficial e assim provê uma boa situação de plantio, onde o produtor tem segurança para semear e sabe que não vai perder essa semeadura. E realmente a gente precisa aí de algo como 70 a 90 milímetros em solos de textura média, né? Que tem aí entre 20% e 30% de argila, para que essa umidade seja capaz de fazer a semente germinar e ter condições de ir para frente. E a gente está, pela previsão climática, a gente está vendo que essas chuvas aí, esses 100 milímetros de chuva, digamos assim, vai acontecer apenas com a entrada do mês de outubro, né? Então, nós temos aí previsões de chuva para a próxima semana, que coincide com o fim do vazio sanitário no Mato Grosso do Sul, e a gente está rezando para que essa previsão esteja um pouquinho pessimista demais e que permita aí que venha uma chuva aí de pelo menos 70, 80 milímetros para que o produtor consiga fazer o início da semeadura. É importantíssimo e a gente torce muito para as chuvas chegarem e contribuírem para uma boa semeadura da safra de soja, porque a nossa audiência e os produtores rurais, assim como vocês sabem, que tudo começa no plantio. Se o plantio começa bem, a gente já tem uma condição melhor para enfrentar alguma adversidade, né, Dobashi? Se eu estiver errada, você me corrija. É isso mesmo? É isso mesmo, Kelly, com certeza, e a gente espera que essa safra Mato Grosso do Sul tenha uma semeadura bastante tranquila, né? O ano passado a gente teve, além do atraso de chuva, a gente teve depois veranicos, né? E por fim, o enchimento de grão foi muito prejudicado, então acabou que a gente espera que essa safra seja diferente. Vai ser. A gente tem uma vibração muito positiva para que isso ocorra. 2 pontos cruciais que a gente precisa tratar aqui, Dobashi, nessa entrevista. Além de saber dessas condições que você acabou de nos colocar, tem um outro elemento. A chegada dos insumos para a temporada 22-23 e até para a próxima safra de milho. Porque para o setor agro é sempre assim. A gente está com um olhar focado no presente e outro no futuro, né? Porque tudo tem um tempo certo para acontecer. Com guerra na Ucrânia, todas as instabilidades na China, riscos geopolíticos, os insumos chegaram a tempo? A expectativa para a segunda safra de milho também é positiva? Qual é o termômetro por aí? Chegaram sim, Kelly. Nós temos uma característica um pouquinho diferente do resto do Brasil aqui, porque hoje a nossa matriz fornecedora de fertilizantes, né, vem principalmente do Canadá e não da Rússia, como acontece no resto do mundo. Então, a gente tem já esse conforto, os insumos estão em casa, a gente parou já de receber as reclamações de atraso na entrega dos insumos, então a gente já começou, inclusive, a nossa campanha de conscientização do produtor para análise dos fertilizantes, das sementes. Verificamos, inclusive, um aumento na qualidade das matérias-primas, o que o ano passado não tinha acontecido. A ProSoja faz um monitoramento sistemático da qualidade dos fertilizantes, das sementes, né? E dos defensivos de uma maneira, dos insumos aí de produção de uma maneira em geral. E esse ano a gente já percebeu que eles estão em casa, a gente está realmente esperando e mais preocupado com a chuva e com a estabilidade climática para
dar início na safra. Muito bem. Por fim, custos de produção nas alturas. Mesmo que vocês dependam menos da Rússia e mais do Canadá, o preço de insumos globalmente subiu. E eu tenho ouvido muitos agricultores, inclusive no seu estado, Mato Grosso do Sul, reclamarem sobre o achatamento das margens. As commodities agrícolas precisam permanecer em patamares historicamente altos para que sobre dinheiro no final da temporada, porque se desembolsou muito. Qual é a palavra que define a temporada 22-23 na sua avaliação? É uma temporada de alta preocupação, moderado otimismo? Qual é o tom dessa nova safra que vem aí, diante desse contexto todo aqui colocado por você, Debache? Olha, realmente eu acho que a palavra é de gestão. O produtor que não souber ou que não lançar mão de consultorias, de contas, de avaliação de custo-benefício, não vender a sua soja sem fazer conta do benefício que ela está trazendo em relação à troca, né, pelos custos de produção, esse produtor ele está com uma preocupação a mais aí, que é da viabilidade da sua safra. Nós estamos falando de uma safra que chega aí acima dos 40 sacos de custo, né, então quase R$7 mil. E quando a gente fala que o Mato Grosso do Sul optou por fazer compras do Canadá, foi justamente porque ele, preocupado com a logística, ele quis antecipar o fornecimento desses fertilizantes, e o fertilizante do Canadá acabou saindo um pouco mais caro que o fertilizante historicamente trazido da Rússia. Então, isso trouxe para a gente aí um incremento de custo da ordem de 27% a mais em relação à safra passada. Então, o produtor sul-mato-grossense ele deve realmente ter muito pé no chão para fazer a sua comercialização e aí sim pensar em ter um lucro da ordem que era antigamente, né? Ou pelo menos na safra anterior. Então, realmente, é muita expectativa, bastante atenção e muita gestão no processo de produção e comercialização para que a gente possa sair vitorioso mais uma vez. André Figueiredo Dobache, produtor rural, presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul. Que bom que o Brasil possa conhecer mais destes agricultores que nos ajudam a ter essa fartura de alimentos aqui no nosso país. Volte sempre, foi uma satisfação recebê-lo. Seguimos aqui torcendo pela chegada das chuvas plantadeiras e que elas tragam aí uma safra farta para vocês. Safra farta para todos nós, Kelly, é sempre uma honra poder te atender e conte conosco aí para atender às expectativas. Da mesma forma, volte sempre. E vamos em frente porque está marcado para esta segunda-feira, agora dia 12, a posse da ministra Rosa Weber como a presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela irá substituir o atual presidente do STF, o ministro Luiz Fux. Rosa Weber nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É filha de um médico e de uma pecuarista e é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela assumiu o posto no Supremo em 2011 e foi a terceira mulher a se tornar ministra da mais alta corte do país. Composto por 11 ministros, o Supremo Tribunal Federal é considerado o guardião da Constituição Federal. Para o agronegócio, a posse da nova presidente é um tema que importa muito, porque temas relevantes para o setor aguardam a avaliação dos ministros e podem ser ou não colocados em pauta brevemente. Um desses casos é o do marco temporal, que trata das regras para a demarcação de terras indígenas. Esse tema está praticamente congelado desde junho e há uma expectativa também sobre ele entrar logo na pauta do STF ou não, entre outros assuntos que são de alta relevância para o agro. Para a gente entender o perfil da gestão de Rosa Weber, a gente convidou o Wagner Parente, ele que é CEO da BMJ e tem expertise para tratar desse assunto conosco. Wagner, seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui no Hora H do Agro e já pergunto para você, o que muda no STF com a chegada de Rosa Weber para o comando da presidência da Casa? Oi, Kelly, é um prazer falar com você novamente. No que se refere ao funcionamento das turmas e dos julgamentos virtuais, isso deve permanecer como está. Entretanto, considerando que a ministra constantemente se vincula ao princípio da colegialidade, ou seja, ela prefere os julgamentos, principalmente de pautas mais polêmicas, como os que você mencionou, de forma colegiada, quando ela leva para o pleno, né, do STF, do Supremo, para julgar isso de forma colegiada. A gente espera
que aquelas decisões que são mais polêmicas não sejam tomadas por um ministro sozinho, né? Ou seja, que isso seja colocado de fato para o voto da corte e que daí se tome uma decisão que, em tese, tem mais legitimidade. Além disso, o que se espera também é uma descrição maior, sabe, Kellen? Porque a Rosa Weber, a ministra Rosa Weber, ela tem como característica ser bastante discreta, ser bastante técnica, e isso é um ponto bastante diferente do que é a casa sob a direção de Luiz Fux, que tende a ter um relacionamento, inclusive político, bem maior do que a ministra Rosa Weber. Interessantíssimos os pontos que você já coloca inicialmente, Wagner, e o que deve estar na pauta da ministra Rosa Weber como prioridade e que pode impactar diretamente o agro na sua avaliação. Quais são os temas preferenciais, os temas mais urgentes que a gente deve ver a partir da próxima semana na agenda? Acho que antes de chegar nos temas do agro em si, tem 3 pontos politicamente sensíveis que estão com ela, que está na mão dela, que ela pode colocar para votação. O primeiro é a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. O segundo é o indulto presidencial para o Daniel Silveira, que também está na mão dela, uma ação, uma DPF apresentada pela Rede de Sustentabilidade. E terceiro, muito sensível, são as ações referentes às emendas RP9, né, o chamado orçamento secreto, que foi uma ação movida pelo pessoal Cidadania e PSB, que pode voltar para a pauta com as ações que já estão em curso ou com novas ações que talvez sejam impetradas ali entre o final da eleição e a posse, né? Em relação ao agro em si, talvez o principal ponto seja, de fato, o marco legal, né? E aí eu acho que tem uma sensibilidade política muito grande. Caso Bolsonaro seja eleito, é muito provável que isso não seja pautado depois das eleições, que se espere até 2023. Caso Lula seja eleito, aí sim existe uma possibilidade que isso volte para a pauta mais rapidamente. A gente sabe que a ministra Rosa Weber, normalmente, ela tem se alinhado ao ministro Edson Fachin, e a gente já sabe que ele votou contrariamente à fixação do marco. Então, como ela é presidente do tribunal, ela tem a prerrogativa de votar pelo desempate. Então, ela tem um papel muito importante, não só de trazer esse tema para a pauta, mas também de desempatar caso a gente tenha ali um equilíbrio de forças dentro da corte. Então, se eu entendi bem, o que você está dizendo é que numa eventual vitória do candidato da esquerda, Lula, a gente pode ter a ministra colocando na pauta esse tema do marco temporal mais antecipadamente, e aí a gente pode ver num voto de desempate ela decidindo acabar com o marco temporal das terras indígenas. É isso? O que significaria um alto risco de insegurança jurídica no país. Pelo histórico da ministra, evidentemente que é sempre complicado a gente antecipar o voto de um ministro. Mas pelo histórico da ministra, essa tem sido a linha. Essa foi a linha, por exemplo, Kellen, quando a ministra decidiu contrariamente ao governo no julgamento contra a Resolução 500, né, que revogou as normas do Ministério de Minas e Energia, que regulamentava o licenciamento ambiental de atividade de irrigação. Né? O julgamento não foi concluído, esse também, mas ela já proferiu o voto pela inconstitucionalidade. Isso aconteceu também em relação à suspensão da liberação tácita dos defensivos agrícolas. Ela também votou contrário a essa norma, então são posicionamentos que a gente consegue inferir que são mais pelo desenvolvimento sustentável, pela preservação ambiental. Me parece ser uma linha que a ministra tende a seguir. Para a gente finalizar, Wagner, como que você sintetizaria, se é que é possível sintetizar um tema tão complexo, a presença de Rosa Weber como presidente do STF para o agro em relação aos temas que ainda precisam passar por lá? É uma situação mais sensível, com mais desafios ao setor, mais oportunidades? Tem como fazer um resumo para a gente colocar aí uma temperatura para a nossa audiência aferir? Eu entendo que existe sim algumas preocupações em relação à linha que já foi seguida pela ministra no passado. Eu entendo que existem
outros pontos que a ministra queira trazer também para a discussão. Um deles é a relação com a sociedade. Recentemente foi divulgada uma pesquisa da CAES, no qual a maior parte da população brasileira, quase 70% da população brasileira, não sabe o que significa STF. Então esse é um tema que ela já falou, que pretende abordar, trazer o Supremo mais para o dia a dia da população. Agora, em relação aos temas do agro especificamente, vendo como ela já se posicionou no passado, sem dúvida, causa mais preocupação do que talvez ali um ou outro ministro que assumisse. Wagner Parente, CEO da BMJ, um prazer recebê-lo para análises tão essenciais para a nossa audiência. Fica o convite para você voltar muito mais vezes. É muito bem-vindo, Wagner. Muito obrigado, Kellen. Sempre à disposição. Um abraço. Da mesma maneira, obrigada. E a gente segue em frente, que agora eu tenho um recado para você. Os fenóforos vêm preocupando os produtores de cana, pois provoca perdas de até 60% na produtividade. Assim, seus danos interferem de forma direta no rendimento, na qualidade e na longevidade dos canaviais. Mas existe uma solução nunca antes vista, que combate os fenóforos com efeito de choque e residual únicos. Eu falo de Zeus, o poderoso inseticida da Yara que eleva a sua proteção a outro patamar. Zeus já proporcionou resultados eficientes em inúmeros canaviais brasileiros, conquistando os produtores. A proteção para o seu canavial é completa, com soluções para todas as fases do cultivo e alvos. Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e saiba mais sobre Zeus, essa proteção poderosa da Yara. Muito bem, o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá, tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara.